Você quer mergulhar no mundo da neuropsicomotricidade? Eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui do Grupo Rema Educação. E junto com a professora Juliana Montenegro, uma das nossas especialistas em psicomotricidade, nós vamos mergulhar nesta jornada que eu sei que vai te ajudar muito na sua sala de aula. Nós sabemos dos desafios no atendimento dos alunos, especialmente em relação ao desenvolvimento psicomotor e desafios de aprendizagem. Crianças com dificuldades, incluindo aquelas com transtorno positivo desafiador, necessitam de suporte e muito suporte adequado. E hoje nós vamos ampliar o seu entendimento neste campo para oferecer estratégias para lidar com estes casos. Se animou com o tema? Aqui no canal nós temos muitos vídeos com atividades, treinamentos e palestras que irão te deixar em dia com as técnicas mais avançadas e cientificamente comprovadas para a sala de aula. Então, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, ok? Vamos lá? E hoje nós vamos falar de um assunto do qual eu sou muito encantada. E eu começo explicando para vocês por quê. Quando você começa a estudar essas duas áreas que agora, num diálogo muito importante, se complementam, que é a neurociência e a psicomotricidade, gente, a gente começa a conseguir responder aquelas perguntas tão recorrentes quando a gente trabalha com desenvolvimento, para quem trabalha, até mesmo para pais, né, que estão vendo ali alguma coisa acontecer, não acontecer, na verdade, de acordo com o esperado, enfim. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse casamento, né, muito feliz entre a psicomotricidade e a neurociência, em função de toda uma evolução tecnológica, só traz frutos muito positivos, tá? Quando a gente fala em estudos em neurociência, pessoal, nós temos muito claro hoje que não dá para a gente conhecer o desenvolvimento humano, entender de aprendizagem, né, de crescimento, desenvolvimento, evolução do ser humano, sem olhar para a psicomotricidade, sem olhar para a neurociência, sem olhar para este cérebro, né, enquanto uma estrutura, funcionamento, e tudo que esse grande maestro aí, né, rege no ser humano. Então hoje nós vamos falar, sim, de como que a neurociência veio para agregar positivamente a uma ciência que já tinha um caminho muito sólido, que já tinha uma série de teorias desenvolvidas, uma série de estudos, e já tinha ali um percurso, que é a psicomotricidade. Quando você começa a estudar essas áreas, gente, você começa a ter respostas para aquilo. E outra, por que não está desenvolvendo, por que não está aprendendo, do que um ser humano precisa em determinado período da vida, né? Quais são os estímulos que uma criança precisa? A gente começa a entender como isso acontece, como que isso é processado. A gente começa a compreender, gente, toda a complexidade que é, por exemplo, uma criança aprender a escrever. A gente fala, mas escrever é tão humano. Sim, é absolutamente, eminentemente humano na evolução da espécie. Sim, é humano aprender a escrever, né? A habilidade de aquisição da escrita. Mas quando a gente começa a estudar todos os processos envolvidos nessa aprendizagem, nessa aquisição, você começa a fazer sentido. E aí, qual é a diferença para você, para mim, para todo mundo que trabalha diretamente com o ser humano, né? Quais serão as alternativas, as intervenções, os estímulos, por que caminhos nós devemos percorrer quando nós queremos que o nosso aluno, o nosso filho, a criança que a gente está trabalhando, desenvolva e se aproprie dessa aprendizagem, como a escrita, eu trouxe aqui. Mas isso vale para muitas outras áreas. É aquela coisa de o que o ser humano precisa. De que maneiras eu posso estimular aquele ser, né? Naquele momento da vida, do que ele precisa. E outra, da mesma maneira que eu olho todo um desenvolvimento que acontece de acordo com o que é esperado para a idade daquela criança, para aquele período, daquele ser humano, criança, adolescente, adulto, idoso, da mesma maneira que eu olho para aquilo que acontece de acordo com o esperado, eu também envolvendo algumas situações disfuncionais. Ou seja, aquilo que não está sendo desenvolvido conforme aquilo que é esperado. O desenvolvimento humano, pessoal, ele é progressivo e contínuo. E a base do desenvolvimento humano está no sistema nervoso, em estrutura e funcionamento saudável, né? Então nós temos que olhar para isso. É uma emergência. É emergencial olhar para o cérebro. E tá, ok.
Vamos falar um pouquinho, então, de que maneira essas áreas podem só trazer benefício? Porque pensa comigo, ó, eu pego uma ciência absurdamente consolidada, com percurso histórico, com objeto de estudo, com investigação científica, que é a psicomotricidade, que começa, gente, historicamente, lá na neurologia. Conto rapidamente para vocês, para instigar a curiosidade de vocês, e você falar assim, preciso estudar isso, né? Preciso conhecer. Lá no início, alguns médicos, né, dentro da neurologia, começaram a perceber que mesmo não tendo nenhuma ocorrência de uma lesão neurológica, não tinha nenhuma lesão, as pessoas mostravam pelo comportamento observável, pelo movimento corporal, tá? Elas começaram a observar que havia ali uma alteração motora, tá? Ou seja, as pessoas, os pacientes lá naquela época, estavam tendo muita dificuldade, na época chamado de debilidade motora, da aprendizagem do movimento corporal, mesmo sem ter necessariamente uma lesão neurológica. Então, nós não estamos falando de estrutura, nós estamos falando do funcionamento desse sistema nervoso. E é aí que as inquietações começaram a surgir. Então, historicamente, a psicomotricidade, que é uma ciência extremamente consolidada, ela surge dentro desse campo, dentro da neurologia. E aí ela vem se constituindo como uma área, se fortalece, muitos pesquisadores vêm para esse diálogo, muitas áreas, né? A gente diz que a psicomotricidade, gente, é uma ciência encruzilhada. Por que ela é uma ciência encruzilhada? Porque ela promove este diálogo entre muitas áreas, gente. A psicomotricidade vai beber da fonte, né? Da antropologia, da sociologia, da própria neurologia, da psicologia, da motricidade humana, né? Então, tem muitas outras áreas neste diálogo que compõem a psicomotricidade. Mas funcionava, mas quando a gente tem o surgimento da imagiologia cerebral ou da neuroimagem, ou seja, o que tinha antigamente? Como é que a gente via o cérebro antigamente? Como que a gente via o cérebro antigamente? Depois, pós-morte, né? Era assim que o cérebro humano, né, era estudado. Era pós-morte. Por quê? Porque não havia possibilidade de você estudar todas essas alterações em tempo real. Não tinha isso. Não tinha como examinar o cérebro em tempo real. Somente pós-morte, né? Eles eram estudados somente pós-morte. Com o surgimento da neuroimagem, da imagiologia cerebral, a gente tem a possibilidade, ó, tá vendo? É um avanço tecnológico. Há a possibilidade de estudar esse cérebro em tempo real em funcionamento, por exames como a ressonância, né, tomografia e por aí vai. Aí você pensa só, cara, se eu sou capaz, se é possível estudar o cérebro humano, né, o sistema nervoso em funcionamento, olhar isso com a pessoa viva, o cérebro em atividade, imaginam, o céu é o limite, não é verdade? Muitas áreas que estudam o ser humano foram buscar essa referência. E é um pouco disso que nós falaremos hoje. Então, quando a gente fala em neuropsicomotricidade, a gente tem aí uma emergência dentro da psicomotricidade, que é trazer essa evolução tecnológica, estudar, né, esse sistema nervoso em funcionamento, como que, por exemplo, a mudança, né? Qual é a atividade neuronal? Olha que legal isso, gente. Quando a criança está vendo uma determinada imagem, quando ela está correndo, quando ela está pulando, quando ela está tentando buscar um equilíbrio corporal, como que a atividade neuronal acontece? Quais são as áreas ativadas? Como que esse processo se dá, né, com o cérebro em funcionamento? Então, percebam como isso é incrível. Vocês concordam comigo que isso é absolutamente genial? Claro que para as gerações mais novas e para a nossa geração, falar assim, estudos de neuroimagem faz parte, né? A gente já cresceu aí com essa possibilidade. Mas pensem isso há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Não tinha essas possibilidades. Então, a neuroimagem ela veio para contribuir ainda mais com este olhar para o desenvolvimento da aprendizagem humana. Tá? Então, dentro dessa neuropsicomotricidade, nós temos estudos de relações, sim, influências recíprocas e sistemas. O nosso sistema nervoso, gente, ele funciona por sistemas, tá? As coisas que, por exemplo,
Do momento em que eu olho, eu estou olhando aqui um determinado objeto aqui na minha parede. Do momento em que eu olho aquele objeto e sei identificar, até a resposta que é identificar esse objeto, ou pegar esse objeto, ou qualquer coisa assim, ou dizer assim, olha, ou identificar as cores desse objeto. Então pense, eu olhei uma determinada imagem, então há uma captura da informação, e eu disse, olha, no meu caso aqui, né, vou mostrar para vocês, estava pendurado aqui, é um Mickey, certo? Então eu olho esse objeto, eu tenho toda uma captura de informação, o processamento dessa informação, que acontece lá, mobilizando várias áreas do meu sistema nervoso, do meu cérebro, do meu encéfalo, enfim, e eu falo, olha, é o Mickey, é um chaveiro do Mickey. Quando eu respondo, para que eu emita essa resposta, eu tenho que ter toda uma capacidade de compreensão daquele estímulo que está sendo capturado. Faz sentido isso para vocês? E aí, quando eu entendo todo esse processo, de que maneira, ao olhar o Mickey ou ao segurar uma bola, por exemplo, que é um gesto motor, de que maneira isso acontece, eu entendo que todo este processo, gente, é sistêmico. O cérebro não funciona, né? O sistema nervoso ele não funciona em partes isoladas e segmentadas. Não. As coisas vão acontecendo dentro de um sistema. Tem um caminho a ser percorrido. Quando a criança olha, por exemplo, o quadro e transcreve no papel, é uma trilha, digamos assim, é um caminho. E quando ela ouve você falando uma palavra e transcreve no papel, perceba que a resposta é a mesma. É escrever a partir de um determinado estímulo. Mas a entrada da informação é diferente. Uma entrada visual, a outra é auditiva. Então, entenda que este caminho, ele vai ser diferente, porque a maneira como o estímulo chegou, foi capturado, é diferente. Isso é sistêmico. Então, quando a gente olha para a neuropsicomotricidade, nós partimos também do princípio de que existem relações sistêmicas entre o corpo e do ser humano e uma motricidade que ela é intrínseca. Nós somos essencialmente corporais, certo? O corpo é a estrutura, todo ele, o corpo. Mas o que é a motricidade? Isso é um conceito muito importante. A motricidade é toda uma evolução das aquisições motoras que o ser humano vai vivenciando, vai adquirindo desde a gestação até a morte. E aí incluem aquisições, desenvolvimento, apropriação e perdas, né, como na velhice. Na velhice a gente apresenta dificuldade de equilíbrio corporal, velocidade de reação. Isso tudo é motricidade. E na neuropsicomotricidade nós entendemos que existem várias relações sistêmicas entre o corpo e essa motricidade. O corpo, gente, é a estrutura que vai fazer, por exemplo, eu bater palma, tá? Mas o que está envolvido nesse processo? Para eu chegar a bater palma, para a criança aprender a bater palma, o que está envolvido nesse processo? É só um gesto motor? É só um corpo? Não, porque nós não somos robô, né? Para eu executar uma palma, por exemplo, eu tenho todo um processo, todo um desenvolvimento da motricidade. A criança tem que aprender isso. Como que a criança aprende a bater palma? Lembra lá do bebezinho? A gente bate palma para ela e ela responde imitação. Então tem um processo ali, é sistêmico. Existe uma relação muito intrínseca entre o corpo e a motricidade. O corpo é a matéria, né? É a estrutura. E a motricidade são as aquisições que são observadas via corpo. Fazendo sentido isso para vocês, pessoal? Tá, e aí dentro da neuropsicomotricidade a gente tem o quê? O objeto de estudo da psicomotricidade é o corpo em movimento. É a ação. E esta ação motora, por exemplo, vou pegar um copo e vou beber água, ok? Ó, é um gesto motor, certo? Ó. Mas partiu do quê? De uma necessidade humana, certo? O gesto é a resposta, que vem de onde? De uma necessidade humana. E para que eu execute esta tarefa motora, eu preciso aprender. E como eu aprendo? Ah, gente, isso é lindo, isso é incrível. Como eu aprendo? Executando. Executando. Sendo ensinado. Então, existem muitas formas de aprender, né? Sendo ensinado, executando, vendo o outro fazer, não é mesmo? E essas são as nossas experiências. E essas experiências, elas se dão em relação ao mundo. Então, nós construímos basicamente algumas relações. Comigo mesmo, né? Com o outro, os objetos, e com o meio de maneira geral. Os objetos, elementos da natureza, as outras pessoas, o espaço em si. Tá. E como é que essas relações acontecem? Elas são corpóreas.
Não é verdade? Elas são corpóreas, porque para que eu me locomova aqui na minha salinha, eu vou levantar, sair do lugar, eu vou usar o meu corpo para isso. Para escrever, até mesmo para aprender a ler. Essencialmente, gente, essas relações com o mundo, elas são corpóreas. Eu uso o corpo para isso, tá? E aí nós temos vários aspectos envolvidos aqui. Cérebro, né? Sistema nervoso, cérebro enquanto estrutura e em funcionamento. Um psiquismo, que está falando ali da minha mente, tá? Então, nós temos um conjunto de aspectos e áreas do desenvolvimento que vão ali contribuir para o desenvolvimento humano e, portanto, aqui, olhando para a neuropsicomotricidade. Sim, Patrícia, você diz que a criança precisa do movimento para um bom aprendizado. Na verdade, o movimento é que contribui, vamos dizer assim, para as aprendizagens. Gente, pensa só, essencialmente nós somos desenvolvimento motor, se a gente pensar. A gente até entende que uma criança está se desenvolvendo de maneira saudável, né, de acordo com o que é esperado ou não, pelo movimento corporal, pelas ações motoras dela. Quando ela não aprende ou atrasa em aprender a andar, a sentar, a sustentar pescoço, sustentar tronco e por aí vai. Que é aí que nós percebemos a maturação, esse processo, né, esses marcos maturacionais. Então, o movimento corporal ele é fundamental. E ele é fundamental para quê? Também para um desenvolvimento neurológico. Certo? Então, quando a gente fala, eu trouxe aqui uma definição, né, até certo ponto complexa da neuropsicomotricidade, mas que precisa ser entendida. Né? Então, a gente tem no sentido da ação, da experiência vivida, no e com o mundo, né, envolvente, que é essas relações, entre cérebro e psiquismo, né, corpo, mente, cérebro, motricidade, tudo num diálogo muito, muito intenso e integrado. A integração dessas áreas, né, o cérebro, o psiquismo, motricidade, o corpo. Então, tudo isso funcionando aí de maneira muito holística no ser humano. A abordagem do corpo confinado. Então, a ideia é transcender. É transcender o quê, gente? Isso que eu falei para vocês. Bater uma palma não é só um gesto motor, que é o que a gente chama de dimensão anátomo-fisiológica, ou seja, estrutura e funcionamento. Não. É entender que é muito mais amplo do que isso. Até mesmo estudar todo um desenvolvimento histórico, toda uma evolução histórica do ser humano. E aí, a neuropsicomotricidade, ela vem para integrar essa ideia de novos paradigmas. Então, aqui, olha, parece complexo, mas vamos tentar simplificar isso, tá? Então, assim, ó, vem para explicar essa significação e essa transcendência. Ou seja, eu transcendo da ideia de que todo mundo vai aprender. É ser humano, vai aprender a andar, correr, falar, saltar, saltitar, escrever, ler. Não. Transcende isso, entende? São relações transcendentes entre corpo, cérebro, motricidade e mente. E é por este caminho que a neuropsicomotricidade vai. Nesta formação, o que é diferente? Você pode estar perguntando, professora, mas o que é diferente? É este aprofundamento dos estudos pautados em neurociência. Tá? É isso aqui, é um aprofundamento, e isso aconteceu historicamente, certo? Foi se construindo esta ideia de que eu preciso entender o desenvolvimento neurológico, eu preciso entender o sistema nervoso, estrutura e funcionamento para poder entender a resposta, né? Para poder entender o que eu estou vendo, certo? Então, lá nessa especialização em neuropsicomotricidade, aqui, gente, eu estou dando 50 minutos, eu estou apresentando para vocês, algumas pessoas com certeza já conhecem essa área, mas eu estou apresentando para vocês. Lá, pensem vocês, é um curso inteiro de compreender. Por exemplo, para uma criança, eu adoro esse exemplo porque eu acho ele muito concreto. Para uma criança receber e segurar uma bola, por exemplo, joguei uma bola para uma criança. Para ela segurar essa bola, né, e executar essa ação motora de maneira correta, digamos assim, ou seja, a bola vai vir na direção dela, ela vai capturar essa bola antes que a bola bata no rosto dela. Para que ela execute essa tarefa motora, ela tem um conjunto de aprendizagens anteriores, né, que ela precisa desenvolver, mas eu tenho este corpo enquanto uma estrutura, que é a parte motora mesmo, que é a execução do gesto, né, a
A criança precisa ter condições para isso, né? O ser humano precisa ter condições para executar esse gesto, mas envolve toda uma, por exemplo, um cálculo de distância, tempo, a estruturação espaço-temporal. E é isso que você vai ver lá na pós-graduação em neuropsicomotricidade. Certo? Então eu vou dar uma dica que eu sempre dou, quem já participou de evento comigo sabe disso. Pega, gente, a Mara vai apresentar para vocês aí alguns cursos, né, durante essa manhã, mas pega a estrutura e olha as disciplinas. Olha as disciplinas, olha do que vocês terão, quais são os módulos, que aulas vocês terão nesta pós-graduação, nessa especialização. Você vai se especializar em neuropsicomotricidade, vai entender todas essas relações, corpo, cérebro, motricidade e mente. E aqui te torna mais assertivo para você fazer as intervenções e entender de quais estímulos a criança precisa, e inclusive quais estímulos ela definitivamente não precisa. Certo? Porque podem trazer consequências negativas. Então eu convido vocês a conhecer esse projeto, que é muito bacana, é inovador, tá? E traz aí, ó, olhar este sistema nervoso, este cérebro, de uma maneira mais aprofundada. Então, a neuropsicomotricidade, como eu disse para vocês, ela vai se construir muito a partir da evolução tecnológica dos estudos em neuroimagem, que são técnicas, tá? Por meio da imagem, direto ou indiretamente, verificar, visualizar o cérebro, aí, o sistema nervoso em funcionamento, estrutura, funcionamento, possíveis alterações disso, certo? Então, é essa a ideia. Então, ela só vai ampliar, vou usar aqui o que a Mara trouxe para vocês, para a gente no início, só vai ampliar a visão, tá? Eu trouxe aqui nessa fala com vocês alguns conceitos que eu acho importantes, algumas coisas interessantes, né? Olha aí, eu trouxe a ideia dessa imagem estrutural e da imagem funcional. Eu não olho mais o cérebro enquanto uma estrutura, somente um órgão, eu olho ele em funcionamento. E quando eu olho em funcionamento, eu sei como que ele responde, como que aquilo acontece ali nessa estrutura, quais são as áreas que são ativadas. Por exemplo, esses dias a gente estava falando sobre a música, né? A música, ouvir música, cantar música, tocar um instrumento, ativa uma série de áreas, de regiões, de partes do cérebro humano. Então, eu brinco, né? Eu falo, quando a gente está em contato com a música, o nosso cérebro parece uma rua de Las Vegas. Porque são tantas áreas que são ativadas, e é isso que nós estamos falando, dessas ativações. De que maneira, por exemplo, quando uma criança tem uma resposta motora de estar em equilíbrio corporal num pé só, de que maneira este cérebro está se reorganizando, organizando, quais áreas são ativadas, e também, gente, como nós vamos, enquanto profissionais, auxiliar nessa maturação neurológica que é tão necessária. Tá? Gente, eu vou dizer para vocês, a base do desenvolvimento humano está na nossa psicomotricidade. A base do desenvolvimento humano. Eu falava esses dias para uma professora de matemática, eu dizia assim para ela, olha, para o aluno chegar em níveis complexos, né, de estudo da matemática, ele tem que ter lá na infância todo um desenvolvimento, por exemplo, da estruturação espaço-temporal. Sim, tem que ter toda uma condição disso, que vai fazer diferença na aquisição da matemática. Tá? Então, a base do desenvolvimento humano está na nossa psicomotricidade. Então, quando a gente traz a neurologia para esse diálogo com a psicomotricidade, a gente consegue compreender muito melhor quais são as implicações, ou seja, quais são as consequências de problemas, dificuldades ou perturbações psicomotoras, que é o que a gente chama de dispraxia. O que é uma criança? Por exemplo, você ouvir, nossa, olha, ela está com uma dispraxia generalizada. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa criança essa pessoa, né, apresenta uma dificuldade significativa na aquisição e desenvolvimento das aprendizagens motoras. Por exemplo, ela está mostrando ali que ela tem uma dificuldade de praxia global, que é coordenação motora, né, ampla, equilíbrio, lateralidade, estruturação espaço-temporal, noção de corpo. Tá? E as praxias finas, que são os movimentos mais refinados do corpo. Quando alguém fala assim, olha, gente, vocês vão ouvir muito isso, né? Esta criança está dispráxica. O que é uma pessoa, uma criança, um adolescente, adulto dispráxico? Ele tem muita dificuldade de aquisição e desenvolvimento da motricidade de maneira geral, dos aspectos da motricidade.
Tá? E isso vai implicar em quê? Em um atraso significativo das aquisições mais complexas, como leitura, escrita, as matemáticas, coisas complexas como dirigir um carro e por aí vai. Então, isso é dispraxia. Há ali uma dificuldade significativa, não é nada pontual, é uma coisa mais geral e assim, é até certo ponto séria, de melhorar as minhas capacidades motoras. É uma dispraxia, né? Existe ali um perfil dispráxico. Então, quando nós associamos a neurologia, nós conseguimos entender melhor quais são as consequências dessa dispraxia. Consequências neurológicas, funcionais, enfim. Tá? E aí nós estamos falando de funções neuropsicológicas, aí nós estamos falando de aspectos importantíssimos do desenvolvimento, como atenção, processamento, integração da informação sensorial. Lembra que eu falei do Mickey aqui com vocês agora há pouco? Então eu olho o Mickey, essa informação ela é capturada, processada e emite uma resposta? Pois é, isso envolve todos esses aspectos de atenção, processamento e integração da informação, que é aquilo que chega, aquilo que é capturado, que é tanto intra quanto extrassomática. O que é isso? É tanto intracorporal quanto extra. É tanto dentro, ali no processamento, quanto externo, na relação externa. E aí envolve, gente, toda uma condição de planificação, execução e monitorização e verificação das ações. O que é isso? Então vamos lá. Lembra do exemplo da bola? Da bola que é jogada na minha direção? Então, veja bem, eu estou olhando a bola, pensa aí, visualiza, constrói na mente essa ação motora. Então, você jogou a bola para uma criança, certo? Tá. O que faz com que a criança receba essa bola de maneira correta, encaixe essa bola, antes que ela bata no rosto, ou que ela bata antes, por exemplo, né, que ela feche as mãos antes e a bola bata e vá para fora, enfim. Executou o movimento, conseguiu segurar a bola. Tá. O que é envolvido aqui? Então, ela olhou, olha só, olhou a bola, tá vendo a bola na direção dela. Automaticamente, o nosso cérebro, ele vai calcular a distância, o tempo, se a bola tá vindo rápido, se a bola tá vindo devagar. Então, são uma série de informações. A partir de um estímulo que vai gerar uma resposta motora, mas no primeiro momento a entrada é sensorial. Porque eu tô vendo a bola, e daí meu cérebro tá calculando ali a distância e tal, e o tempo de execução dessa tarefa ser coerente com a velocidade que a bola está vindo na minha direção, a distância em que ela está de mim, a altura em que essa bola vem, porque eu posso, por exemplo, esticar muito o braço e a bola cair aqui no meu peito, ou pôr a mão muito para baixo, a bola bater no meu rosto, ou passar direto sobre a minha cabeça. Entenderam? Então é isso. Para que uma pessoa execute esse movimento, tem toda uma planificação, execução, monitorização. Então a bola vem, eu fecho a mão antes, bate na minha mão e vai para fora. Eu não consegui executar a tarefa. Automaticamente, nós, seres humanos, verificamos isso. Tá? Nós verificamos que não houve ali uma resposta adaptativa correta. Então, nós ajustamos isso. Por isso que a criança ela faz uma vez, erra, faz outra, erra, até que chega um ponto que ela acerta. Legal. Porque ela vai aprendendo a partir do movimento. E a resposta que vai sendo gerada, ela pode começar erroneamente, depois ela vai sendo ajustada. Por isso que a gente chama de resposta adaptativa, tá? Porque ela vai sendo adaptada para ser executada de maneira correta, tá? Professora, mas então a criança aprende, desenvolve essas coisas com tanta facilidade. Sim, quando a gente tem uma condição de neurotipicidade, ou seja, o sistema nervoso está ali se estruturando, o neurodesenvolvimento está acontecendo como esperado, tá tudo ok, beleza. Mas e quando não está? É aí que está a chave. E quando não está? Então, lá na especialização, vocês vão estudar. Porque, gente, para eu entender que a criança, por exemplo, não está desenvolvendo uma habilidade, ou a criança, ou adolescente, enfim, não está desenvolvendo uma habilidade dentro daquilo que é esperado, eu preciso saber o que é esperado, não é mesmo? Eu preciso entender de desenvolvimento motor, psicomotor, neuropsicomotor típico. Então, eu entendo o que deveria acontecer, portanto, eu consigo saber se está ok ou não. E se não está ok, o que precisa? É esse o diferencial. Tá tranquilo? A motricidade humana, gente, a gente fala de um conjunto aí que a gente aprende de atos, gestos, ações e que me fazem estar em contato com o meio. As praxias que nós aprendemos culturalmente, sim. Um exemplo muito simples, aprender a escrever, né? Eu uso a escrita porque eu acho que é muito concreta. Por exemplo, por que tem um viés cultural nessa história toda? Tanto que a gente vai usar, né, essas questões culturais para entender o desenvolvimento.
Aqui no Oriente, né, a gente escreve como? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, e o tipo de símbolo é no nosso caso, letras, enfim. Se você for a outros lugares do Ocidente, aqui no Ocidente, lá no Oriente, se você for a alguns lugares, esse processo ele já é culturalmente diferente. Faz sentido isso para vocês? Ó, então lá se escreve, né, em alguns lugares, da direita para a esquerda, às vezes de baixo para cima, são ideogramas, a linguagem simbólica. Então tem uma questão cultural nas nossas praxias aprendidas. A praxia é a capacidade humana de desenvolver movimento voluntário, intencional, harmônico, tá? Então nós temos essa capacidade, é inerente à condição humana, certo? De aprender essas praxias e melhorar as nossas capacidades. Mas tem um viés cultural muito interessante aí. E essas praxias que o ser humano vai aprendendo lá na evolução, eu não vou ficar gastando aqui, mas vocês vão fazer a pós e lá a gente vai falar bastante sobre isso, porque a gente tem que entender o ser humano lá na pré-história. Como que ele era? Puxa, ele era quadrúpede, ele usava as mãos para se locomover, depois ele se colocou na postura bípede, e aí então ele desenvolveu, ele aprendeu a fala, ele aprendeu a escrita. Então a gente vai estudar isso. E essas praxias aprendidas, se você for olhar para essa evolução da espécie humana, vocês vão ver que conforme ele foi aprendendo e desenvolvendo isso, as práticas sociais dele também foram se modificando. Isso é muito interessante se a gente parar para pensar. E isso transforma radicalmente a natureza, sim, porque o homem faz intervenções sobre ela por meio da manipulação dos objetos, por exemplo, a construir seus próprios instrumentos de caça e pesca lá na pré-história. Então isso muda a natureza. Cria um novo mundo. Traz ali um estudo sobre a civilização, né? E também uma via de preservar cultura, transmitir cultura. Então, gente, essencialmente o desenvolvimento humano, tanto enquanto espécie, quanto eu enquanto pessoa, né, estão imbricados na motricidade. Foi assim que foi possível que a gente hoje consiga escrever. Foi olhando para essa evolução que a gente entende como que isso aconteceu. E se a gente olhar lá, nós vamos ver que o cérebro humano ele foi mudando até o peso dele. Olha que legal. Entra na jogada uma nova região, que é o neocórtex. O cérebro ele passa de 600 gramas para em torno de 1,5 kg. Então, percebam como isso é importante. Tá? E lá na especialização, nós vamos olhar para isso com afinco, com base em neurociência, com base em investigação científica. Isso que é importante, é isso que vai fazer a diferença. Tá? Olha que lindo essas coisas que eu trouxe aqui para você. Ó. Todo comportamento envolve processo neural específico. O cérebro ele não funciona partes isoladas, ele funciona de uma maneira sistêmica. Eu acho que isso já ficou ok, tá? Há várias áreas do cérebro são ativadas. Para eu estar aqui agora falando com vocês, são várias áreas do meu cérebro que estão sendo ativadas, certo? Então, todo comportamento, ó, esse gesto, o bater palma, envolve uma série de processos específicos. Exatamente o que eu expliquei para vocês. Desde perceber um estímulo, que é a chegada, a captura dessa informação, e aí por isso que envolve a questão de atenção, né? De foco, de processamento de informação, velocidade de processamento, compreensão. Então, eu percebo um estímulo e aí, a partir dele, eu efetivo uma resposta. Isso, obrigada, gente, vocês são muito gentis. Isso você precisa entender. Porque às vezes a pessoa fala assim, como assim você não tá vendo? Ó, um exemplo concreto, pessoas daltônicas. Ela olha a cor, ela tá vendo a cor. A informação, ela foi capturada, mas por uma questão de percepção da cor, né? Percepção da cor tem um viés genético, tal, ok? Mas em função da percepção da cor, ela não consegue dizer, essa cor é tal. Entendeu? Por isso. Não está na captura da informação. Claro, tem uma questão visual aí, oftalmológica no processo, mas é em compreender a cor. Então, ali no processo, na pessoa daltônica, há uma alteração dessa capacidade que vem de um processamento de informação. Tem uma questão neurológica ali, né? Então, são essas nuances que a gente vai entendendo e vai fazendo muita diferença. E aí vai fazer diferença na resposta, né? Efetivamente. Esses processos neurais, eles possibilitam o comportamento e o aprendizado. Porque conforme a gente vai aprendendo no decorrer da nossa vida, e a oportunidade, ela sim, gente, ela é corporal, ela é de experiências e vivências, nós vamos aprendendo, o nosso cérebro também vai amadurecendo, o nosso sistema nervoso vai se desenvolvendo.
E cada comportamento, cada aprendizado vai ativar áreas diferentes, processos neurais diferentes. Olha que interessante. Desde que a gente nasce, a maturação do sistema nervoso possibilita um aprendizado que é progressivo. Gente, o desenvolvimento humano é progressivo e contínuo, não dá para estacionar nem retroceder, tem alguma coisa errada. Aí aquilo que eu falei para vocês, do mesmo jeito que o sistema nervoso ele funciona, né, de maneira típica e de acordo com o que é esperado, ele também tem as suas atipicidades, as suas disfuncionalidades, que é quando não funciona como deveria. Só um spoiler, o Vitor da Fonseca, ele traz, é um pesquisador contemporâneo em neuropsicomotricidade, fantástico, vale a pena conhecer, ele traz a questão da desontogênese. Tá, o que é a ontogênese? Ontogênese é a gente, eu, ser humano, eu, Juliana, da fase embrionária até a morte, ter toda uma progressão no meu desenvolvimento. Bom, várias aquisições, marcos maturacionais, e isso vai evoluindo, não é? Essa é a ideia. Eu não posso, por exemplo, se tem uma alteração, por exemplo, tem síndromes em que a criança, ela desenvolve até uma determinada idade, depois ela tem uma perda, não é verdade? Então a gente precisa olhar para isso. Mas enfim, a ontogênese, ela vai estudar tudo isso. Da fase embrionária, a partir do momento que tem a formação de um ovo ali, de um embrião, né, até os movimentos que que o bebê faz durante a gestação, até a velhice, até a morte, certo? Ontogênese. Quando a gente diz que pode haver uma desontogênese, é porque há algo dentro de todo esse processo ontogenético, ele não está acontecendo como deveria. Ou há um atraso significativo, ou há uma perda, ou há uma limitação, ou há uma não aprendizagem. Para o idoso que tem todo esse desenvolvimento, ok, chega lá depois dos 60 anos, depois dos 45 de maneira sutil e após os 60 de maneira significativa, acontecem as perdas. Lembra disso? Acontecem as perdas, tá? Aí, a esse processo, a esse momento, dá-se o nome de retrogênese, quando, de certa forma, há um retrocesso. Perdem-se algumas capacidades, né? Diminui ali a destreza, equilíbrio corporal, como eu já comentei, tá? Alguém colocou que conhece pessoalmente o Vitor da Fonseca. Ele é sensacional. E ele traz essa emergência de olhar para a questão cerebral, né? À medida que uma determinada área, olha que interessante isso, cerebral, amadurece, a pessoa, ela vai mostrando comportamento observável. Eu tô vendo isso, comportamentos correspondentes àquela maturação. E aí, sempre, toda a vida, e mais 6 meses, a necessidade da estimulação, da vivência, da experiência, tá? Isso é fundamental. Então, lá na pós, a gente vai olhar para isso. Aqui eu trago um esquema, inclusive, que é de um livro dele, do Vitor da Fonseca, que é o livro Neuropsicomotricidade. Olhando para essa emergência. Então, que diálogo nós temos aqui, gente, entre a neuropsicologia, a neuromotricidade, né, a motricidade, certo? E a psicomotricidade. Certo? Então, eu tenho psicomotricidade, toda uma questão neuromotora para ser olhada, que envolve a planificação, execução e verificação da motricidade. É um movimento corporal que me dá esse parâmetro para eu saber se está acontecendo tá tudo ok ou não. Mas eu também tenho que olhar a questão do desenvolvimento, estrutura, função e disfunção do cérebro. E trazendo, né, essa questão aí da neuropsicologia para a conversa, a gente vai olhar os processos cognitivos envolvidos nisso. Que nem eu falei para vocês, gente, eu estava olhando o Mickey aqui, certo? Para eu identificar que era o Mickey, eu começo na porta de entrada da aprendizagem, e isso é estudo neurocientífico, que é a atenção, que é um processo cognitivo. Atenção, memória, controle inibitório, são as habilidades neurocognitivas, certo? Então, são várias áreas que num diálogo e numa relação muito integrada formam o que a gente chama de neuropsicomotricidade. Por isso que é emergente, ó, neuropsicomotricidade. Estou olhando vários aspectos para entender funções, né, tudo aquilo que está acontecendo como esperado ou essa disfuncionalidade. Está fazendo sentido isso para vocês, né? Gente, é impossível, é inimaginável, eu adoro essa palavra, não tem como nem conceber o ser humano sem o corpo e sem o eu. E até mesmo este corpo que me dá a condição de perceber quem eu sou neste mundo. Porque o corpo humano é o que me identifica. Sim, Gil, são absolutamente interligados.
Mas houve um tempo, a minha primeira formação é em educação física, houve um tempo em que a gente separava corpo e mente, em que as pesquisas, os estudos separavam. Hoje a gente já sabe que é impossível. E tão impossível e inimaginável separar corpo, mente, cérebro e motricidade. Porque há um corpo que gera uma motricidade, certo? O corpo é a estrutura, a ação motora é a motricidade, as aquisições, as aprendizagens, e tem um cérebro que tem uma resposta, ele tem toda uma formação mental, que tem uma mente imbricado nisso. Quando eu olho para com essas quatro esferas, eu consigo entender o ser humano em toda a sua complexidade. Para que a criança, gente, ela forme a sua identidade, lembra lá na educação infantil que a gente trabalha tanto a identidade a partir do nome, do reconhecimento do nome? O primeiro elemento fundamental é a noção, é a autoconsciência corporal, é que este corpo é meu, que é o que me identifica, este corpo, este cabelo, estes olhos, essa aparência é o que me identifica, se a gente pensar enquanto ser humano, é corporal. A criança vai reconhecendo as partes do corpo dela, mas a partir dos 6 meses de vida, ela já consegue ver ali uma imagem refletida no espelho, e no primeiro momento ela não sabe que ainda é ela, porque ela ainda não faz essa associação, porque existe toda uma questão de maturação neurológica nisso, mas ela já vê ali um corpo, com toda uma característica muito específica. Com 1 ano e meio, mais ou menos, olha aí, agora vocês vão falar assim, professor, eu preciso fazer neuropsicomotricidade para a vida. Quando a criança, em torno de 1 ano e meio, ela tá... Em torno de 1 ano e meio que a criança, ao se olhar no espelho, ela consegue identificar que é ela. Porque quando ela está começando a desenvolver capacidade de autoconsciência corporal, de noção de corpo, de autopercepção, ela olha no espelho e fala, aquela ali sou eu. Antes disso, claro, pode variar de uma criança para outra, depender dos estímulos que ela recebe. Mas com 6 meses, a partir de 6 meses, ela já vê. Pode observar. Quando uma criança pequena está de frente a ela mesma, né, no espelho, ela brinca com aquilo. Eu fiz isso com a minha sobrinha de 6 meses esses dias, e é muito interessante. Ela interage com a imagem refletida no espelho, que é dela, como se fosse um amiguinho, né? Ela interage com aquilo. A partir de 1 ano e meio, aí ela sabe que aquele reflexo ali é dela. Olha que legal. Ela já tem identificação de partes do corpo com 1 ano e meio, às vezes a barriga, né, as partes mais próximas aqui da linha média do corpo. Mas ela vai entender que todo aquele conjunto de características que ela está vendo ali é ela. Olha que legal. Né? Isso é muito, muito interessante. E lá na neuropsicomotricidade, nós vamos ter algumas teorias, tá, gente? É importante saber. O poder do corpo humano e da motricidade, lembra? Corpo, movimento, não se esgota na anatomia e na fisiologia, aquilo que eu falei para vocês. Não é só estrutura, matéria e funcionamento. Então, a neurociência, ela traz a explicação, aí, a existência desses metassistemas operacionais, como da teoria da mente, como o sistema dos neurônios espelho, que eu falei para vocês. Como que uma criança aprende a dar tchau? Porque você faz e ela imita. E por que isso é possível, pensando neurologicamente? Porque ela tem os neurônios espelho que vão copiar o que ela está vendo. Olha, como vocês veem na imagem, né? Neurônio espelho, que vai permitir essa imitação daquilo que o outro faz. Então, é uma das teorias. A outra é esse reconhecimento. Olha que lindo isso. Esse reconhecimento em mim, das minhas características, que primeiro de tudo se dá no outro. Vou pegar um boneco aqui, que eu adoro, meu boneco articulado. Ó, o que eu tô dizendo, essa teoria aí da mente? Uma pessoa, para ela começar a entender o corpo dela, ela primeiro de tudo reconhece este corpo enquanto estrutura no corpo do outro. Professora, o que você está falando? Tá, vamos lá. Então, assim, o meu corpo, eu olho numa perspectiva, eu olho de cima para baixo, tem partes do corpo que eu não vejo, como a minha nuca, por exemplo, como as minhas costas, como o meu rosto sem espelho, não é verdade? Mas e o corpo do outro? Eu vejo num ângulo de 360 graus. Eu vejo todo o corpo do outro. Então, primeiro de tudo, antes que a criança reconheça o corpo dela, ela reconhece no corpo do outro. Ela reconhece a ideia de corpo no corpo do outro. Assim como as emoções. Como que uma criança sabe que é a tristeza? Porque ela viu alguém triste, por exemplo, ela vê a mãe chorando, ela pergunta para a mãe diz, a mamãe tá triste, tal. Ela associa. Então, antes dela reconhecer nela, olha ali, ó, a ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro. Então, antes dela reconhecer nela, ela reconhece no outro. A partir desse reconhecimento no outro é que ela, então, é capaz de reconhecer nela.
as emoções, a estrutura corporal, né? E isso é muito interessante. E olha lá, ó, a Valéria colocou que eles chamam a imagem no espelho de nenê. É, porque interage, como se fosse uma outra criança, quando na verdade é ela mesma. E por que isso acontece? Porque ela ainda não está madura neurologicamente para fazer essa identificação. E como isso vai acontecer? Pelas experiências, vivências, estímulos que ela recebe. Gente, isso é neuropsicomotricidade. Seja bem-vinda à sua vida, né? Que você que esse momento te instigue a conhecer e que eu tenho certeza absoluta vai fazer muita diferença. As redes, essas redes neuronais, elas vão amadurecendo no cérebro dos bebês, e essas redes das crianças só amadurecem na presença do outro. Né? Ela precisa do outro, porque até uns 5 anos, as aprendizagens são essencialmente por imitação. Né? A criança imita o outro fazer, e assim ela vai fazendo a partir dessa imitação e vai desenvolvendo neurologicamente as áreas que elas precisam. A privação de contato social corpóreo, e aí leia-se, né? Um momento como a pandemia, por exemplo, em que havia uma restrição de contato, né, com a criança, e desse tato que a gente chama de percepção tato-sinestésica, que é eminentemente social, o tato, a estimulação tátil, põe em risco o desenvolvimento integral da criança. Sim, tá? Somos seres com mente corpórea, porque somos seres sociais. Nascemos com imperícia, sim, a criança não nasce com uma capacidade de movimento, de motricidade, né? Não tem uma destreza, mas absolutamente capazes de desenvolver. Quando a gente nasce, a gente tem uma dependência corporal e sensorial, sensório-motora, muito significativa. Precisa do outro, não é verdade? Precisa da mãe, do pai, da cuidadora, enfim, da professora, precisa dessa pessoa para prover os cuidados, por exemplo, de higiene pessoal. Mas à medida que o cérebro vai amadurecendo e que essas aprendizagens elas vão acontecendo, a criança vai se tornando independente, autônoma e capaz, então, de fazer nela. Por exemplo, limpeza de esfíncter, né, gente? Ali, controle de esfíncter, limpeza de higienização, banho. Agora, o que acontece? Eu conheço pessoas que dão banho nos filhos durante toda uma vida. E aí, o que vai acontecer? Você está privando a criança de vivenciar essa aprendizagem. Isso é estímulo. É adequado? Não, porque a criança precisa aprender a tomar banho sozinha. Não é verdade? E isso envolve o movimento corporal. São questões de autocuidado, né? Então, nós precisamos de uma interação segura e facilitadora para que a gente possa conquistar essa autonomia, que é corporal e emotora, como eu falei do banho. Se a criança não fizer, não tomar banho sozinha, não usar ali os instrumentos do banho, como a bucha, o sabonete, né? Vai arder o olho, ela vai ficar com uma parte, tá linda, limpa, vai ver o pé tá sujo. Por quê? Porque ela tá aprendendo. Né? Ela está aprendendo, ela está desenvolvendo isso. Então, uma das coisas que a gente precisa urgente pensar é até que ponto nós estamos dando autonomia para que essas aprendizagens se desenvolvam. Se eu der banho na criança a vida toda, ela não vai desenvolver essa capacidade. E vai chegar um momento que isso é muito cômodo para ela, porque alguém está dando banho nela, né? Essa conexão entre percepção, o que é percepção, gente? É o processamento da informação que é capturada pelos sentidos. Aqui só estou jogando aí na sua vida, isso, tá? Isso a gente vai destrinchar, vai amadurecer, vai detalhar lá na pós, tá? Então, a conectividade entre a percepção e a ação, entre compreender um estímulo que gera uma resposta, entre o psiquismo e a motricidade, só pode ser entendida à luz da neurociência. Entenderam? Estudar essa interação do processamento da informação e como que esse processamento contribui para a resposta que vai ser formada só pode ser compreendido quando a gente vai estudar neurociência. Por isso que a gente traz para a psicomotricidade, como eu digo, repito, defendo e afirmo, é uma ciência sim sólida, mas quando a gente traz essa concepção de neurociência, a gente constrói esta organização neurológica. Que é, olha só, se você olhar esse esquema, que também é do Vitor da Fonseca, você tem aqui na base dele estímulos, que a gente tem o envolvimento aí de processos cognitivos, né, como a atenção, o processamento da informação e a planificação. Então, para eu chutar uma bola, por exemplo, a criança chutar uma bola, gente, tem o estímulo que é recebido, o nível de atenção está envolvida nesse processo, o processamento da informação, a planificação, como eu vou chutar essa bola? De que maneira? Planejamento. Todo movimento corporal é precedido por uma planificação, que envolve um processamento, que envolve uma captura de informação. Gente, a base
A gente diz que tem duas condutas psicomotoras que são base, que é a tonicidade e o equilíbrio corporal. Tonicidade, capacidade de contração e relaxamento. Tudo está nisso, no tônus. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!